noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Quero dar as boas-vindas a você que está aí na live, a todos os presentes aqui nessa noite. Convido os irmãos a se colocarem de pé, para que possamos orar ao Senhor em agradecimento a esse dia. Mais uma quinta-feira, e nós podemos louvar ao Senhor, adorar a Ele. Convido você a fechar os seus olhos nesse momento e a conectar com o Senhor nesse exato momento, conectarmos a Ele em oração, agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito. Senhor, graças te damos por essa noite, graças te damos, meu Deus, por esse dia, por essa semana, que já está no final, e nós sabemos, ó Pai, que todas as vezes que chegamos diante da Sua presença, o Senhor nos conforta, o Senhor nos quebranta, e o Senhor renova as nossas forças, mesmo que estejamos cansados ou preocupados por qualquer situação. Que nessa noite o Senhor possa, Deus, renovar as nossas forças, renovar as nossas convicções, fazendo com que estejamos na Sua presença, Deus, com disposição e alegres, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém? Vamos adorar o Senhor com essa música, Se Eu Me Humilhar. Neste lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. E o Teu toque abriu os olhos do meu coração, e eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do Teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Desde o início, neste lugar, Tu és real. Neste lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. E o Teu toque abriu os olhos do meu coração, e eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os Teus ouvidos
meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Glória a Deus. Ainda de olhos fechados, adorando ao Senhor. Essa canção é uma canção que diz do amor de Deus por nós, do cuidado que Ele tem por cada um, mesmo daqueles que porventura estejam desconectados ou que por um instante possam se perder ou se desviar do caminho. O Senhor é um Deus poderoso e Ele age da forma dEle, no tempo dEle. E antes mesmo da fundação do mundo, Ele já tinha pensado em nós, já tinha nos formado, já tinha nos predestinado, já tinha nos escolhido. Por isso que nós o adoramos, e quando chegamos na presença dEle, precisamos abrir o nosso coração, rasgar as nossas vestes e adorarmos a Ele com toda sinceridade. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus, o que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou.
Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, oh, oh. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, oh, oh. Luz sobre a escuridão, traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar, derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar, traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar, derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar, e traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar, derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Mais uma vez, traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar, derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. O que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecer, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai amado, Pai querido, Pai de amor, como nós acabamos de cantar aqui, Senhor, a prova de amor do Senhor por nós é muito imensa, ela é grande, nós não podemos mensurar, Pai. Que nós possamos todos os dias valorizar esse amor e fazer parte desse rebanho, o rebanho de Cristo, o rebanho que tem o seu cuidado, o rebanho, ó Deus, que tem o Senhor como o verdadeiro pastor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, perdoa, Senhor, as nossas ofensas, porque nós somos falhos
e somos dependentes todos os dias das suas misericórdias. Que nessa noite, Deus, o Senhor possa falar conosco, como tem falado nas outras ocasiões. Que a tua palavra seja morada viva e eficaz dentro dos nossos corações. Assim nós oramos em nome de Jesus, amém? Os irmãos podem se sentar. Pastor Carlinhos. Boa noite, irmãos. Boa noite você que nos acompanha pelas redes sociais. Mais um dia na casa do Senhor com a graça dele. Amados, semana que vem, já véspera de Natal, nós não teremos o nosso culto da família às quintas-feiras. E o mesmo se repetirá na outra quinta-feira, dia 31, em virtude das festas de final de ano. Nós também não teremos o culto aqui na igreja de Natal, mas nós aconselhamos a você reunir com a sua família dentro daquilo que a vigilância sanitária tem estipulado na questão de número de pessoas. E depois nós também convidamos você a postar no grupo da igreja a sua reunião com a sua família, tendo em vista que comunhão está no coração de Deus. E hoje, então, é o último culto da família deste ano, totalmente fora da linha de 2020. E eu convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Nós vamos ler o capítulo 27, do versículo 45 ao 50. Poderá parecer um pouquinho estranho o texto base da nossa meditação, mas tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo. Então, vamos lá, Mateus, capítulo 27, do versículo 45 ao 50. Diz assim o texto sagrado: Ao meio-dia, desceu sobre toda a terra uma escuridão que durou 3 horas. Por volta das 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz: Eli, Eli, lama sabactani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali pensaram que ele chamava o profeta Elias. Um deles correu, ensopou uma esponja com vinagre e a ergueu num caniço para que ele bebesse. Os outros, porém, disseram: esperem, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus clamou em alta voz novamente e entregou o seu espírito. Amados, aqui nós estamos conversando sobre a questão da morte de Cristo. Mas por que Deus colocou no meu coração essa mensagem? E o título da mensagem é a hora nona, que em outras versões, 3 horas da tarde que nós lemos aqui, está a hora nona. Em virtude de que os judeus contabilizavam o dia a partir das 6 horas da manhã como a primeira hora. E aí às 15 horas da tarde seria a hora nona ou às 3 horas da tarde, como os irmãos preferirem. Para eu entender sobre o nascimento de Cristo, em que grande parte da população comemora no dia 25 de dezembro, eu preciso entender sobre a morte dele. Para eu entender sobre o nascimento, eu preciso saber e compreender a questão da morte de Cristo. Escuridão e morte. Precisamos então saber que Jesus suportou estas coisas para que pudéssemos vencer. Então nós estamos aí às vésperas aí de comemorar o nascimento de Jesus, mas também às vésperas de encerrar o ano de 2020. Como este é o último culto da família, então nós vamos tratar sobre essa situação. Ou seja, escuridão, sofrimento e morte. Sobre o texto, então, nós vamos compreender que, no caso Jesus,
foi crucificado por volta das 9 horas da manhã. Então, Jesus ficou na cruz 6 horas até que ele veio a entregar o seu espírito na mão do Pai. A Bíblia também nos relata que meio-dia houve trevas sobre a região que eles estavam ali. E aí nós podemos entender trevas no sentido literal mesmo, de escuridão, mas também no sentido espiritual, que isto quer nos ensinar. Jesus, então, ele quer nos ensinar justamente com essa morte dele. O que isso quer nos repercutir? O que isso nos traz de ensinamento? Porque não basta simplesmente lermos a palavra do Senhor sem extrairmos qualquer aplicabilidade hoje na nossa vida. Voltamos a dizer, pastor, a Bíblia não precisa ser atualizada. O que precisa ser atualizado é as nossas condutas em consideração ao que a palavra ensina. Então, a primeira coisa, a hora nona, ou às 3 horas da tarde, é hora de sofrimento. Jesus veio a este momento sofrer ofensas, injúrias, blasfêmias, humilhação e tortura. Mas por que ele fez isso? Aí eu já começo a entender o motivo do nascimento dele, o porquê que ele veio a este mundo. Peterson, por gentileza, Hebreus, capítulo 12, versículo 2, vai nos dar a resposta. Por que Jesus fez isso? Ou seja, veio sofrer. Diz que por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Então, o objetivo de Jesus vir, Jesus passar por esse sofrimento todo, é para que o gozo de Jesus fosse a nossa salvação. E hoje nós estamos aí há praticamente 2000 anos após esse evento que nós estamos estudando, vivenciando o quê? A salvação em Cristo Jesus. É o motivo pelo qual nós nos reunimos. Então, o aniversário de Jesus, o nascimento dele, nada mais é que nós entendemos que ele veio, ele passou por aqui, ele morreu, mas ele também ressuscitou. Em virtude do quê? Da nossa salvação. Também nós vimos que houve um momento de trevas. Mateus 27, 45 vai dizer que desde a hora sexta, ou seja, meio-dia, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona, ou seja, às 3 horas da tarde. Então houve não só a escuridão literal, mas também uma escuridão espiritual. Lucas diz, Lucas 22, 53, quando Jesus está ali dizendo aos seus juízes, aqueles que o condenaram, esta é a hora de vocês, o tempo em que reina o poder das trevas. Mas Jesus venceu a escuridão, para que não tivesse de estar sujeito a ela. Então Jesus sofreu, Jesus também venceu esse período de escuridão, e este ano de 2020, embora tenha trazido dificuldades, embora tenha trazido sofrimentos, tenha trazido escuridão, nós vamos ver que é para que nós aprendemos. Afinal de contas, daqui a alguns dias, este ano estará findando. E outro ciclo irá nascer a título de 2021. Colossenses, por gentileza, Peterson, capítulo 1, versículo 13 e 14. Isso é bem interessante para a gente compreender o poder de Jesus sobre as trevas. Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino de seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou nossos pecados. Então eu preciso compreender. Quando eu confesso os meus pecados a Cristo Jesus, os meus pecados são perdoados. E aí eu começo a desfrutar dessa maravilhosa paz que o mundo não conhece. Final do ano, as pessoas tendem a ficar com o coração um pouco mais quebrantado. Em virtude das festas, em virtude do ano que começa, em virtude de inúmeras promessas que são feitas no ano seguinte. Alguns pensam em usar a roupa da cor branca, outra amarela e assim sucessivamente, assim por diante. E o mesmo pensam com relação a uma modificação em seu comportamento, na sua maneira de agir. Pensam em fazer algum exercício físico ou algo do gênero. Ou seja, são promessas que as pessoas normalmente fazem para o ano seguinte. Desejam-se felicitações uns aos outros. Então, isso tudo nos leva ao entendimento de que em Cristo Jesus todas essas coisas podem vir a acontecer. Por que podem? Porque às vezes não é a vontade do Senhor. Às vezes, hoje eu conversava com uma pessoa, ela precisava tomar uma decisão,
ou continuar no setor que ela estava, ou ir trabalhar com a gente. Quando ela me conheceu, ela pensou em ficar no lugar que ela estava mesmo. Brincadeira. Ou seja, nós estávamos mostrando isso para ele. Olha, ou você vem ou você continua. Ele falou, olha, vou analisar. E aí, no final da nossa conversa, eu disse para ele algo mais ou menos assim. Procure a vontade de Deus. Porque, por vezes, nós queremos fazer a nossa própria vontade. E, nesse sentido, nós temos, em português, duas palavras no grego que dizem tempo. Que é o kairos e cronos. Cronos, de onde vem a palavra cronômetro, ou seja, o tempo em que nós estamos vivenciando, e kairos, que seria o tempo de Deus. Por vezes, o tempo de Deus antecipa o nosso cronos. Você provavelmente falou, nossa, que coisa boa que aconteceu, eu não esperava por isso. Ou seja, é o tempo de Deus antecedido ao nosso. Por vezes, os dois se coincidem. O tempo de Deus e o nosso tempo. E às vezes o tempo de Deus não acontece no mesmo tempo que o nosso. E aí vem aquela máxima que as pessoas dizem, Deus tarda, mas não falha. Deus não falha e tampouco tarda. Ele faz no tempo dele. Nós é que por vezes queremos as coisas imediatamente. E aí, conversando com essa pessoa, então eu disse, olha, procure a vontade de Deus. Por quê? Porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Se nós analisarmos, as Escrituras dizem que quando tudo caminhava para a vinda de Cristo, ele veio. E se nós estudarmos historicamente, nós vamos ver que houve ali a necessidade, primeiro, do Império Grego ser subjugado pelo Império Romano, as estradas serem pavimentadas, a língua grega ter sido anteriormente difundida para que o Evangelho pudesse acontecer na pessoa de Cristo e ser mais facilmente difundido. E tal maneira aconteceu de que hoje nós estamos aqui conversando sobre o nascimento de Jesus. Mas também nós vamos entender que não é simplesmente a questão das trevas. Há também morte nessa mensagem, nesse texto base que nós estamos tratando. Nós lemos lá em Mateus 27:50 que então Jesus clamou novamente e entregou o seu espírito. Por que Jesus teve que morrer? A resposta está, Peterson, em Hebreus capítulo 2, versículo 9. Contudo, vemos Jesus, que por pouco tempo foi feito, um pouco menor que os anjos, e que, por ter sofrido a morte, agora está coroado de glória e honra. Sim, pela graça de Deus, Jesus experimentou a morte por todos. Então, Jesus experimentou a morte para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna, vida em abundância. Costumeiramente, nós ouvimos as pessoas falarem, e aí, como é que você está? Ah, estou naquela vidinha. Com Cristo Jesus não tem vidinha, tem vidona. Ou seja, é vida e vida em abundância. Só que, por vezes, também nós ouvimos as pessoas, e aí, como é que você está? Mais ou menos. Ou seja, é a síndrome de nem estar de um lado e nem estar do outro, está ali de uma forma mediana. Em Cristo Jesus, nós precisamos aprender a falar que nós estamos bem, que nós estamos ótimos. Dificuldades nós temos? Temos. Lutas nós temos? Temos. Provações nós temos? Temos. Todavia, nós temos também aquele que é maior que tudo isso. Nós precisamos confiar. E aí sim, o nascimento de Cristo passa a fazer sentido. Tem horas que nós imaginamos, principalmente por ocasião do Natal, que Jesus ainda é aquele bebezinho de colo que carecia de cuidados. Não. A Bíblia diz que ele está à direita de Deus Todo-Poderoso, a pronto de nos ajudar em toda e qualquer dificuldade. Ele é o nosso irmão mais velho, ele é o nosso Salvador, é ele quem nos estimula, é ele quem nos dá força, é ele quem nutre o fôlego de vida dentro de nós. Aí nós conseguimos entender o tamanho e o poder dele. A Bíblia também diz que tudo que foi criado foi por intermédio dele. Ele morreu, então, para que nós pudéssemos viver. Peterson, por gentileza, Hebreus, capítulo 2, versículo 14 e 15. Então, Jesus morreu para quê? Para que nós pudéssemos ter vida. Diz assim o texto: visto, portanto,
que os filhos são seres humanos feitos de carne e sangue, o Filho, no caso Jesus, está aí o F maiúsculo, também se tornou carne e sangue, pois somente assim ele poderia morrer, e somente ao morrer destruiria o diabo, que tinha o poder da morte. Só dessa maneira, ele, Jesus, libertaria aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Eu acredito que eu já comentei com os irmãos aqui. Fui criado pela minha avó, e quando pequeno, ouvia diversas vezes da boca dela: 2000, o mundo acaba. A pastora fazia as contas, ia ter 28 anos. Eu pensava, nossa, vou morrer novinho. Talvez nem casado. Ou seja, depois passou 2000. Aí falaram que era 2012. Lançaram até filme a respeito disso. E aí, muitas pessoas, por medo da morte, em especial neste ano de 2020, não estou falando que está errado, obedeceram as normativas que foram dadas, principalmente na questão da vigilância sanitária, e ficaram em casa. O pavor se estabeleceu. E não estou aqui de forma alguma a fazer apologia para que hajamos de forma diferente. Pelo contrário, a Bíblia diz que é para dar a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Se a vigilância sanitária diz que é para a gente observar o número restrito de pessoas aqui no templo, se é para nós observarmos o uso de máscaras, nós assim vamos fazer. Ao Senhor teu Deus não tentarás. Mas nós vivenciamos este ano como um ano amedrontado, com medo de fazer inúmeras coisas, com medo de conversar com as pessoas. Nós vemos pessoas andando sozinhas dentro do carro com máscara. Nós vemos pessoas fazendo ali o ciclismo, andando de bicicleta com máscaras. Ou seja, o medo se estabeleceu. E o medo do quê? Da morte. Muitas vezes morte nossa, mas também morte das pessoas que estão à nossa frente, estão ao nosso lado, dentro da nossa casa e que fazem parte do grupo de risco. E lógico, de forma alguma nós queremos o mal para essas pessoas. Mas é para mostrar como que por diversas vezes o medo se estabelece. E se estabelece de uma maneira muito forte, muito rigorosa, a ponto de, por vezes, pensarmos em desistir. E, infelizmente, muitas pessoas desistiram este ano. E aí nós chegamos, então, a uma determinada conclusão a respeito desse assunto que nós estamos conversando. Do nascimento de Cristo, do passeio que ele teve aqui por aproximadamente 33 anos e depois pela partida dele. Então, olha só que interessante. A hora nona, então, foi a hora em que Jesus suportou a dor. E, segundo relatos, a questão da crucificação era uma das penas mais doloridas a que se aplicava a um condenado. Há relatos históricos de pessoas que passaram 2, 3, 4, 5 dias agonizando. No caso de Cristo, ele passou 6 horas. E isso nos leva a entender que o Império Romano, ele aplicava essa pena para mostrar para as pessoas: olha, se você transgredir as nossas leis, olha o que vai acontecer. Glória a Deus pelo ato de Jesus, pela misericórdia do Senhor. Porque Jesus passando por esse sofrimento, nós não precisamos passar. Nós estamos salvos através do derramar do sangue de Cristo naquela cruz. Jesus venceu as trevas. A Bíblia diz que ele é a luz do mundo. Não vou cantar aqui, Lucas, pode ficar tranquilo, porque senão os irmãos vão embora e não é essa a intenção. Mas em um dos cânticos que foram entoados aqui hoje, falou justamente disso, de trazer luz. E Jesus é a luz do mundo. Quem nele crê não anda em trevas. Então estamos chegando aí. Semana que vem se comemora, mais uma vez digo, o nascimento de Cristo. Nós precisamos compreender qual é o motivo dele ter nascido. Jesus venceu a morte. Foi crucificado numa sexta-feira, faleceu numa sexta-feira, teve o sábado do silêncio. Imaginem só para eles: nossa, mas Jesus falou que ia ressuscitar e agora? Imagina só o sábado todo naquela expectativa. E aí no domingo, Jesus vem à vida novamente. Este ano de 2020, que horas ele representa para você? Que hora ele representa no sentido de que você está em um momento de dor e sofrimento? Ou quem sabe você foi afetado pela escuridão
e maldade deste mundo. Estamos enfrentando essa pandemia, isto é fato, é realidade. Talvez você tenha sido recentemente tocado pela morte ou alguém próximo a você e esteja preocupado com ela. Então, qual é a hora deste ano de 2020 que você está passando? Às vezes o desemprego tocou na sua porta. Às vezes uma doença, às vezes o desespero, o despreparo, o pensamento em desistir. Isto é algo que a gente precisa analisar. E qual é a mensagem, então, que Jesus nos traz nesse momento? Primeiro ponto, você não tem que suportar a dor sozinho. Sozinho, nós não conseguimos suportar a dor. Jesus diz que quando o nosso fardo estiver muito pesado, é para compartilhar com Ele. O fardo de Cristo é leve e suave. Então não passe a dor sozinho. Não passe o sofrimento sozinho. Compartilhe com alguém de confiança, mas principalmente compartilhe com Cristo. O seu sofrimento, a sua dor, a sua angústia. Jesus sabe de tudo que nós estamos passando. Mas em um sinal de dependência, carece com que nós cheguemos a Ele, abramos os nossos lábios e falemos: Senhor, a minha dificuldade, o meu sofrimento, a causa da minha desmotivação é esta. E compartilhar com Ele, falar abertamente com Ele, conversar com Ele como se conversa com um amigo. Ele sim tem condições de solucionar os nossos problemas. Tem condições de nos auxiliar nesta travessia de 2020 para 2021. Nós não sabemos ainda durante quanto tempo essa pandemia irá nos afligir. Mas independentemente do tempo que esta pandemia continuará nos afligindo, uma coisa nós precisamos ter em mente: Jesus é acima de toda e qualquer pandemia. Ele é a nossa esperança. Ele é o socorro bem presente na angústia. Então não passe o seu sofrimento sozinho. Não passe por período de dores solitariamente. Chame Jesus, converse com Ele. Divida o seu fardo com Jesus. Você também não precisa se entregar à escuridão. Quando era pequeno, várias vezes acordava à noite assim e olhava para um determinado canto do quarto e via a assombração. E aí acendia a luz, correndo, ofegante, coração palpitando dentro do peito, e era uma roupa que estava pendurada no quarto. Não sei se os irmãos já tiveram a oportunidade de vivenciar algo semelhante. E o engraçado é que quando nós temos medo, a escuridão se acentua. E aí nós começamos a ver algo que não existe. E aí depois a gente dava altas risadas daquela situação. Ou ainda, quando nós começamos a cochilar, dependendo da situação, geralmente sonhamos que estamos ou subindo numa escada ou caindo de alguma coisa, e a gente dá aquele empurrãozinho com a perna. Isso demonstra o quê? Insegurança e medo das trevas. Por quê? Porque nós somos filhos da luz. A Bíblia diz que nós devemos resplandecer como astros, como luzeiros. Esta é a nossa finalidade. E o mais legal, o mais formidável de tudo, talvez para você que nos assiste aí pelas redes sociais, para esses jovens, isso seja algo totalmente despercebido. Mas eu fui criado na época da lamparina, onde você colocava ali a querosene e aquilo queimava. Quando aquilo apagava, ficava aquele breu, aquela escuridão total. Mas bastava um risco de fósforo e aquela escuridão já era quebrada. Então, um simples palito de fósforo, ele tinha esse poder quase que milagroso de quebrar a escuridão. Imagina Cristo, o que pode fazer com as trevas. Então, aí nós conseguimos entender o propósito da vinda de Cristo, a luz do mundo, de clarear toda e qualquer trevas.
Então não se entregue também às trevas. Pelo contrário, Jesus, o Senhor é a luz do mundo, venha iluminar o meu caminho. Venha ser, conforme a tua palavra diz, lâmpada para os meus pés. E esta lâmpada nada mais é que a própria palavra do Senhor. Cabe então, portanto, a nós buscarmos versículos na Bíblia que nos levem à esperança. A esperança, ainda que não haja fruto na videira, ainda que não haja vacas no pasto, algo mais ou menos assim, todavia nós nos alegraremos no Senhor. Esta é a mensagem de esperança que o Natal traz na pessoa de Cristo. Mas também que há esperança para a nossa vida. Por quê? Porque Jesus venceu a morte. A morte não é mais um empecilho. Mas pessoas ainda continuam falecendo? Sim, mas para aqueles que acreditam e nutrem a sua fé de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina, é um breve espaço de tempo. A morte não tem poder de acabar com a nossa vida. Por quê? Porque maior que a morte é aquele que a venceu. E Jesus venceu a morte. Então, neste ano que está findando, volto a dizer hoje, o nosso último encontro no culto da família, a mensagem é uma mensagem de esperança. Conforme o pastor por diversas vezes já disse aqui nas pregações aos domingos, o melhor de Deus ainda está por vir. Até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui Deus tem nos guardado, tem nos protegido, tem nos dado sabedoria, tem nos dado livramento. Coisas que a nossa sã inteligência e consciência não conseguem mensurar. Mas até aqui Ele continua sendo Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Então nós precisamos tomar posse dessa palavra, posse desse ensinamento e com base nele caminhar a segunda, a terceira milha, caso seja necessário. Porque Deus está conosco. E Deus agindo, ninguém pode impedir. Operando Deus, quem impedirá? A Bíblia pergunta. Então nós precisamos compreender. Por isso que eu trouxe essa meditação, para que nós entendêssemos que em um texto baseado em morte, mas que no fim não é morte, nós possamos ter esperança na nossa caminhada. Nós precisamos confiar que Deus está com a gente. Às vezes nós levantamos meio derrubados, que difícil, que não sei o quê. Nós temos motivos de sobra para poder agradecer ao Senhor. Se nós tivermos 3 refeições no decorrer deste dia, nós somos mais ricos do que grande parte da maioria do Brasil. Não vamos no planeta, não. Vamos pensar na nossa nação, Brasil. Se nós temos roupas para vestir, se nós tivermos um teto que nos abrigou, então nós temos muitos motivos para poder agradecer ao Senhor. Nós estamos com saúde, nós estamos respirando. Nosso coração está batendo e bombeando sangue no nosso corpo. Então, é uma palavra de esperança. Há, sim, muito o que se falar. Há, sim, muito o que se viver. Mas Deus continua sendo Deus. Ele continua. E Ele tem sido tão bom para mim, tão bom para cada um de nós. E depositamos a nossa fé, a nossa confiança em um Deus vivo, que foi crucificado, padeceu, sofreu na cruz, mas está vivo. Então, que no final, neste último culto, nós possamos celebrar vida, e vida em abundância. É essa a mensagem que eu tenho para compartilhar com os irmãos. E mais uma vez eu pergunto, em qual hora você se encontra no ano de 2020? E nós vamos orar. Senhor, este ano, Pai, não foi um ano fácil. Só o Senhor sabe o que cada um de nós passamos. Só o Senhor sabe as dificuldades que vieram sobre cada um de nós. Os medos, as inseguranças. Por vezes víamos as trevas tentando ofuscar o nosso brilho. Em outras situações,
O medo de sermos contaminados por esta doença. O medo de sermos afetados pelo desemprego. O medo de não termos, Pai, a quem recorrer. Mas em todos os momentos, nós podemos verificar a sua presença do nosso lado, nos dando orientação, nos instruindo e principalmente, Senhor, a tua palavra sendo propagada, a sua palavra sendo pregada, ensinada e trazendo, Senhor, alento, trazendo, Senhor, força, vigor a cada um de nós, Pai. Por isso, Senhor, neste último dia, Pai, do culto da família deste ano de 2020, o nosso pedido é que o Senhor receba, Pai, a nossa gratidão. Ó Deus, inclina os seus ouvidos, Pai, para que receba, Deus, um coração sincero, Deus. Muito obrigado, Pai. Obrigado, Deus, por estas portas abertas. Muito obrigado, Senhor, pelos meninos que trabalham ali nas mídias sociais, levando a tua palavra, sabe-se lá onde, Senhor. Nós não temos condições, Deus, de agradecê-los por todos os cultos, Senhor. Diante de todas as dificuldades que eles passaram, aqui eles continuaram presentes, Senhor, para propagar a tua palavra. Nós também, Deus, queremos te agradecer por aqueles, Deus, que se prontificaram a cantar, a tocar instrumentos, Deus, em adoração ao Senhor. Não com intuito, com intenção alguma de aparecer, mas que o teu nome fosse exaltado, o teu nome fosse glorificado. Nós também queremos te agradecer, Deus, pelos irmãos que mesmo em meio à pandemia estiveram aqui presentes, Senhor, com cada um de nós, intercedendo pela nossa vida, intercedendo pela palavra que era ministrada. Queremos também, Senhor, te adorar e te agradecer pela vida do pastor Isaías e pela Ivone, que por vezes, Senhor, sentiram-se sozinhos, desamparados pelo ser humano, mas em momento algum pensaram em abandonar, porque o Senhor estava com eles. Da mesma forma, Pai, nós pedimos que o Senhor continue fortalecendo a vida do pastor, dando a ele, Senhor, entendimento, ousadia, visão de reino, Senhor, para que a tua palavra possa alcançar mais e mais corações, e estes encurvarem-se a ti, Senhor, reconhecendo o teu Filho como o Senhor e Salvador da vida de cada um. E mais uma vez, Senhor, nós queremos agradecer por todas as dificuldades que nós passamos em 2020, pois elas foram combustíveis para que nós aprendêssemos a confiar mais no Senhor. E tanto é verdade que aqui nós estamos, neste último culto de 2020, te agradecendo, porque o Senhor se fez presente, o Senhor nos guardou, o Senhor nos protegeu, o Senhor fechou a boca dos leões, o Senhor nos tirou de meio a fornalhas de fogo, Pai. E o Senhor continua nos dando sabedoria, continua nos dando ousadia, continua nos dando saúde e vida em abundância, Pai. Encerramos esta oração colocando a vida de cada um dos que estão aqui presentes, bem como a vida de cada um que nos acompanham pelas redes sociais. Eu não sei, Senhor, em que momento deste ano eles estão passando. Se é momento, Senhor, de sofrimento, de trevas ou de morte. Mas, de qualquer forma, eu sei que em qualquer uma destas três situações, o Senhor continua sendo Deus. E as suas mãos não estão encurtadas. Pelo contrário, Deus, suas mãos estão estendidas para abençoar. E da mesma forma, Senhor, nós abençoamos a cada um dos nossos irmãos, a cada um daqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, muito obrigado pela presença de vocês. Pastor Isaías. Irmãos, só lembrando, você que está nos assistindo também, na próxima quinta-feira, mande uma mensagem, para o nosso Face, para a nossa página. Nós vamos estar colocando ali também a mensagem pastoral. Vai ser um grande momento da família de Deus estar reunida de uma maneira virtual também, Com certeza que, se Deus assim nos permitir, no próximo ano, vamos estar aqui fazendo uma grande festa. Uma grande festa, Mas esse ano será também uma grande festa, Você mandando a sua mensagem para nós e que Deus assim nos abençoe. Amém?